Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Curtir agora, né? No vídeo de hoje agora a gente vai dar uma olhadinha, vai escalar nosso time de valorização e nosso time de bons e baratos para quinta rodada que já tá batendo a porta, já é amanhã. Simbora lá pro Vitão? Pessoal, nosso time de valorização no canal, olha o Mané Cartola e o cifrãozinho aí, fez 44,69, né, na última rodada e valorizou quase 6 cartoletas, tá? A gente alcançou um patrimônio de 161,75 cartoletas. Como as rodadas estão sendo muito corridas, né, e tá complicado assim fazer vídeo um atrás do outro, para não ficar muito maçante, esse negócio é o seguinte: tem gente que gosta de copiar, acho errado, já vou deixar o time aqui, tá? Para mim esses são jogadores que têm boa possibilidade de valorização, tá? Todos eles estão um preço baixo, certo? Precisando de pouco para valorizar, como a gente vai ver. Então, tem tudo para dar certo, certo? Do ponto de vista da valorização. Vamos lá no nosso querido Catimba State. Quem não conhece, catimbastate.com.br, tá? Melhor site de estatísticas do mercado aí. Você paga R$ 49,90 uma única vez e curte ele, o cartola todo aí. Cruzamento scout, pontuação cedida, conquistada, né? Desarme, roubada de bola, mínimo para valorização, como a gente vai ver aqui. Enfim, tem aqui a aba de notícias aqui, que você pode vir aqui, ó, e ver o que está sendo falado no Twitter, enfim, setoristas sobre os times, né? Realmente é uma ferramenta sensacional, certo? Então, se você quiser assinar, é só ir direto no site catimbastate.com.br, tudo junto, tá? E colocar o voucher Mané Cartola, você ganha 10% de desconto, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos atletas aqui, como a gente estava, nos goleiros, pra gente não perder muito tempo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no mínimo para valorização, que é o que interessa pra gente. Vamos lá pra parte final, né? Esses aqui são goleiros mais caros, estão precisando de mais pontos para valorizar, certo? Lá embaixo, os goleiros que menos precisam de pontos para começar a valorizar, certo? O que tem a melhor média, tá? É o Jean, tá? O Jean já tem 1 SG na competição, 6 defesas difíceis em 3 jogos, vai enfrentar o Goiás, que houve a demissão aí do Ney Franco, a gente não sabe como é que o Goiás vai vir, certo? Mas a verdade é que eu gosto muito assim, ó, quando o jogador está desvalorizado, precisando fazer menos 1,20, tem uma média boa, eu acho que vale a pena, tá? O Praz já não tem essa característica, o Praz está precisando de menos 1,20 para começar a valorizar e está com uma média negativa, mas o preço do Praz está muito atrativo, tá? O Praz está precisando de 0,75 para começar a valorizar, ou seja, qualquer coisa que o Praz fizer, certo? De pontuação positiva vai valorizar e valorizar bastante. Eu acho que para valorização é uma grande pedida, tá? Então, Tadeu também é uma boa, tá? Tá custando 6,32. Tá negativado, jogou só um jogo, mas precisa de menos 1,10 para começar a valorizar, certo? Felipe Alves já é um pouco complicado. Vai enfrentar o Corinthians, um time que não cede muitos pontos para goleiros adversários. Tá com uma média baixa, tá? Mas quem quiser arriscar. Então, assim, ó. Muriel também é uma boa, tá? Tá custando 1,86, certo? Precisa de 0,20, vai enfrentar uma equipe altamente ofensiva. Geralmente o Atlético Paranaense dentro da linha da Baixada exige muito dos goleiros adversários. Pode ser uma boa sim. Até o próprio Diego Alves, tá? Diego Alves tá precisando de 0,80 para começar a valorizar. É um clássico, mas geralmente o goleiro costuma brilhar em clássico, tá? E tá com preço bom para valorização. Daqui para cima aqui já começa a complicar, né? O Cássio precisa de pouco, mas aqui, ó, Corinthians e Fortaleza é um jogo histórico, mostra que é um jogo de muitos gols, né? E o Cássio custando 10,20, né? Se manter o SG, tem tudo para valorizar bem, mas se perder o SG vai ter que fazer umas boas DDs aí para começar a valorizar, tá? É bom pegar goleiros o quê? Que tem a média maior do que precisa para valorizar e o preço esteja bom, tá? No caso aqui é o Jean, tá dentro. O Praz não tem uma média muito boa, mas, meu Deus, valoriza só entrando em campo e o preço é sensacional para valorização. O Tadeu, tá? Pra mim, os melhores goleiros para valorização para rodada é o Tadeu, o Praz e o Jean, certo? Até se a gente ver aqui, ó, eu botei o Jean e botei o Jean de capitão, porque eu vou com o Wagner Mancini treinador, tá? Que a gente vai ver ali na frente por causa da valorização, tá? E mesmo porque, assim, a pontuação para esse time não importa. O importante é ganhar cartoletas, certo? Já vamos pular aqui, ó, pros nossos laterais. E vamos ver aqui, ó, mínimo para valorização. Os nossos laterais aqui, ó, os que precisam menos para valorizar estão aqui, tá? Mas estão com média muito ruim, tá? Tirando o Edmar, certo? E tem um preço bom e uma média acima de 1, ou seja, precisa de menos 0,60. Tá com uma média de 1 e custa 3,18. Por exemplo, se o Bragantino manter o SG contra o Curitiba, que não é difícil, o Curitiba só fez um gol só em 4 jogos, tem tudo para valorizar e valorizar bem, tá? É uma boa de uma opção aí para rodada para valorização. Felipe Luiz também vejo como boa opção, tá? Tá custando 3,94. Precisa de 0,70 para começar a valorizar.
É um lateral que já tá com 11 desarmes em 4 jogos. Não tá desarmando como ano passado? Não, mas porque o Flamengo não tá bem. Mas é um clássico, enfim, pode ir bem, certo? Tem chance aí de ir bem, se recuperar aí, pontuar bem e com isso valorizar e valorizar bastante, tá? O preço é atrativo e o que ele precisa é muito pouco para valorizar. Igor Vinícius pode ser uma boa, tá precisando de 0.80, né? O Sport não tá bem na competição, né? O preço dele tá baixo para valorização, pode dar certo. Bruno Cortez, jogo dificílimo contra o Vasco, ainda mais se o Renato poupar, né? O Vasco daí se torna favorito, porque o Vasco tá bem nessas primeiras rodadas, né? Só que o Cortez precisa de 1.40 para valorizar e tá com uma média boa, tá? 4.32. É um lateral que desarma, chega bem à frente, bem completo. Ah, pode dar certo. A Vinícius jogando lá dentro, tá com uma média boa, precisa de pouco, mas já tá com um preço um pouco maior, vai ter que pontuar bem para valorizar, certo? Sid Clay vejo como também uma boa, tá? Precisa de 2.40, um pouco mais, mas o confronto é favorável, Sid Clay anda pontuando todos os scouts, inclusive desarmando bastante, tá? De repente pode dar certo. Ó, e a média dele é superior ao que ele precisa para começar a valorizar, tá? Aí aqui para cima aqui já complica, né? Já complica um pouquinho. O Ceará não tá tão bem assim, o Bruno Pacheco tá num precinho bom, mas tá precisando de 2.60 para começar a valorizar, menor do que a média dele, ou seja, vai ter que fazer uma boa partida aí para valorizar bem. Para valorização tá complicado, tá? Bom, mas são aqueles que eu falei lá no início, certo? Tanto é que eu botei aqui, ó, botei o Felipe Luiz, né, pelo preço e o mínimo que precisa para valorizar, né, e porque rouba bastante bola, então tem tudo para passar daquele mínimo e valorizar bem. E o Edmar, porque é um dos confrontos mais favoráveis que tem aí, tá? E tá precisando de pouco para valorizar e tá num precinho bem bom aqui, ó. Os dois estão custando 3 cartoletas. Qualquer pontuação que eles fizerem que não seja negativa, eles vão valorizar, tá? Se eles fizerem 3, 4, 5 pontos, daí vão valorizar bastante pelo preço que custam, tá certo? Vamos lá então para os nossos zagueiros, né? Mínimo para valorização, vamos lá para baixo, que é o que nos interessa, tá? Zagueiro não tá fácil para essa rodada, não só para pontuar não, mas para valorização também não tá fácil, tá? E todos os zagueiros aqui desvalorizados, né, para a rodada, todos eles aqui estão com uma média complicada. Tirando o Iago Madana aqui, que está com 2.17, média precisa de 0, menos 0.10 para começar a valorizar, mas vai ter um confronto complicado contra o São Paulo aqui. O Sport não vem bem, o São Paulo também não vem bem, mas o São Paulo tem um ataque ali bem perigoso, tá? Então ele com preço de 4.97, uma média superior ao que ele precisa para começar a valorizar, pode ser que dê certo, tá? Mas tá bem complicadinho. Gil, se manter o SG, com certeza vai valorizar bem, porque o Gil não é um zagueiro de muitos desarmes, só tem 3 desarmes em 2 jogos, tá? Mas tá precisando de 0.70 para começar a valorizar, custando 4.34, de repente pode dar certo. Aqui tá a melhor opção para mim, em termos de valorização para a rodada, é o Léo Ortiz, tá? Vem desarmando bem, tá? O Bragantino não vem mantendo o SG, mas a hora que manter o SG, vai pontuar e pontuar bem, tá? Tá precisando de pouco para valorizar, tá com uma média boa, o preço é atrativo, 7.25, e o confronto para mim é um dos mais favoráveis da rodada, certo? Mas aqui para cima vamos ver como é que tá. Lucas Claro, acho uma boa, tá? Tá precisando de 1.50 para começar a valorizar, tá com uma média de 2.65, que é maior do que ele precisa para valorizar, tá com preço bom. O confronto é complicado, mas o Lucas Claro tá entre os zagueiros que mais desarmam nesse início de cartola, tá? Tá com 11 desarmes em 4 jogos. A zagueiro não tá muito fácil não, tá? Não tá muito fácil. Ó, se realmente o Bragantino conseguir manter o SG contra o Curitiba, né? Que o Curitiba só marcou contra o Corinthians. O Fabrício também pode começar a ser uma boa, tá? De 1.90, não tá com uma média boa não, mas custando 2.44. E manter o SG aqui, ó, e pontuar bem, vai valorizar e valorizar muito, tá? Até o próprio Vaz aqui e o Rodrigo Caio podem ser bons para valorização, tá? Tudo depende do confronto, tá? Porque eles estão precisando de pouco. Um pouco mais de 2.2 para começar a valorizar. Um está custando 6,54 e outro 9.12. Mas os dois têm plenas condições de fazer mais de 2,40. De repente pode ser uma boa também, tá? Aqui já começa a complicar um pouquinho mais, certo? Porque daí já começa a precisar de 3, 4 pontos e é uma boa pontuação para zagueiro, certo? Tem zagueiro que não consegue isso na rodada. Pensando nisso tudo, tá? Eu tô indo com o Léo Ortiz e o Lucas Claro, tá? Porque os dois estão muito baratos. O Lucas Claro tá desarmando demais e o Léo Ortiz tem plena possibilidade de repente manter o SG e pontuar bem e valorizar bastante, porque também anda fazendo desarmes. Meias, mínimos para valorização. Vamos lá para outra página, que é o que nos interessa, os que precisam de menos para valorizar. Vamos lá. Desses jogadores aqui, ó, que precisam de menos para valorizar inicialmente, tá? É complicado aqui, ó. Talvez o Lima, tá? Porque os outros aqui, ó,
Precisam de pouco, precisam, mas estão com médias muito baixas, certo? E algumas até média negativa. O Lima não. O Lima precisa de 0.40, a média dele é 1.7, mas está custando 4.43. Ou seja, a média dele é superior ao que ele precisa para começar a valorizar. O confronto é complicado contra o Bahia? Complicadíssimo. O Ceará não vive um bom momento. Mas o Lima é um cara aí que consegue desarmar, finalizar, enfim, pontua em vários scouts. O problema dele aí tá em cartão amarelo, tá? Tomou 2 cartões amarelos em 3 jogos. Não sei, anda meio nervosinho. Mas acho uma boa aí para valorização, tá? Vamos subir mais um pouquinho. Mateuzinho aqui pode surpreender, tá? O menino aqui, ó, joga muita bola. Tá com a média baixa, mas precisa de pouco para valorizar e o preço é baixinho. Pode dar certo. Thiago Neves, acho uma boa para valorização, tá? Vai ter um confronto complicado contra o Vasco? Muito. Mas o Thiago Neves, se sair titular, vai ter a oportunidade de finalizar. Ele, ano passado, foi um dos meio-campistas que mais finalizaram no Cartola. Aliás, essa é a característica dele, né? Se ele finalizar o que ele costuma finalizar quando está jogando, que é a média de 2, 3, 4 finalizações por partida, já estou satisfeito, não precisa nem imitar. Custando 3.90, precisando de 0.80 para começar a valorizar, tá? Independente da média dele, se ele finalizar 2 bolas, já vai valorizar e vai valorizar bastante por causa do preço dele, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Zé Gabriel, tá meio complicado. Para valorização, esse ano para valorização tá sendo um ano diferente, tá? Não basta só você escalar porque o jogador está precisando de pouco. Você tem que fazer um raciocínio lógico. O Bruno Henrique acho uma boa aqui, tá? Precisa de 1.20 para começar a valorizar. Tá com uma média negativa, tá? Mas o preço dele é atrativo e o Bruno tem um desempenho bom em clássicos, tá? Então, de repente, aqui pode dar certo. Vamos ver quem é que tá... Ó, Edenilson é uma boa também para rodada, certo? Tá precisando de 1.40 para começar a valorizar. A média dele é superior do que ele precisa para valorizar. Não tá tão caro assim. Confronto complicado, mas como a gente viu no vídeo anterior, né? Do time principal, o Galo é um dos times que mais cede pontos para jogadores de meio de campo, tá? A média cede bastante roubada de bola, então pode dar certo. Inclusive, se você não viu, tá? É só ir aqui no cardzinho e dar uma olhadinha em cima. Lá a gente destrincha bastante as estatísticas da rodada aí, pontuação média cedida, conquistada, por posição, defesa difícil, roubada de bola, tá? Show de bola, é só dar uma olhadinha lá. O Alisson pode ser uma boa, tá? Tá com uma média superior ao que ele precisa começar a valorizar, mas é um clássico. O Alisson tomou muito cartão e outra, e o Cuca botou ele de zagueiro. Vai que gostou e vai manter ele de zagueiro, né? Everton Ribeiro também, de repente, pode ser uma boa, tá? Tá precisando de 1.60, é muito importante, tá com uma média baixa, mas o preço é baixo, tá? De repente ele pode brilhar no clássico. Gregory também eu acho uma boa, ó, precisando de 1.80 para começar a valorizar. A média dele é superior do que ele precisa para valorizar, tá? E o confronto é favorável, o Ceará não anda bem. O Grego já tem 12 desarmes em 2 jogos, é muita coisa. O problema do Grego é que ele as faltas de cartão amarelo também, assim como o Alisson. Aqui já começa a complicar um pouquinho mais, né? São jogadores que precisam de mais pontos para valorizar. E não estão com uma média tão boa assim, tá? Bom, dito tudo isso aqui, ó, eu resolvi colocar o Thiago Neves pelas finalizações e o Lima pelo pouco que precisa para valorizar, tá? O Bruno Henrique aqui já é mais uma aposta minha. Tô doido pra trocar ele pelo Edenilson. Vamos ver até o final do vídeo se eu vou manter, tá? Mas eu tô seguindo uma linha de raciocínio que é de jogadores que tem um preço baixo e precisam de pouco pra começar a valorizar, tá? Vamos lá pro nosso ataque, né? Mostrar algumas opções aí boas de valorização. Atacante, mini pra valorizar. Vamos lá pra segunda página, que é o que nos interessa. Ah, nem tem segunda página, não tem nem tanto atacante disponível na rodada, ó. De todos esses atacantes aqui, ó, que precisam de menos de 1 ponto para começar a valorizar, ao meu ver, tá? Uma das melhores opções é o Morato. Não tá bem? Não, não tá bem, tá? Mas precisa de 0.40 para começar a valorizar, que é menos do que a média dele, certo? Tá com preço de 3.29 e tem um confronto favorável, tá? O Curitiba é uma das piores defesas da competição. Então, custando isso, precisando disso para valorizar, imagina se ele dá uma assistência ou dá um gol nesse jogo, vai valorizar e valorizar uma barbaridade, tá? O Douglas Baggio me decepcionou, tá? Mas ainda vale a pena por causa do preço e o que ele precisa aqui para valorizar, 0.70, né? E tá com uma média razoável, mas me enganou na última rodada para valorização. O Isaac aqui é complicado, tá? Soteldo pode ser uma boa, né? Tem uma média de 2.65, é um clássico, mas Soteldo às vezes brilha, né? Eu costumo brincar que ele é tipo vagalume, né? Ele dá aquelas mitadas e às vezes não faz pontuações muito boas. Mas precisando de 1.20 para começar a valorizar, custando 6.04, de repente pode dar certo. Outra boa opção aqui para valorização eu vejo o Gilberto, tá? Perdeu o pênalti? Perdeu. Mas vai ter um confronto bom aqui contra o Ceará. O Ceará é um dos times que mais sofreram gols aí de atacantes adversários. Precisa de 1.50, a média dele tá baixa, tá? Mas ele tá custando 7.06. Pro Gilberto, tá uma pinchicha. Pode dar certo.
Arthur, pelo confronto, também pode dar certo. Precisa de pouco para valorizar? Precisa, só que tá custando muito caro. Então quer dizer que ele vai ter que dar uma mitada muito grande para valorizar bem, tá? Daí aqui para cima já vai complicar um pouquinho mais. Pablo acho uma boa, certo? Apesar de precisar de 2.30 para começar a valorizar, tá custando 7.65. Ele precisa de 2.30, a média dele é 1.17. É mais do que a média dele? É. Mas o confronto é bem favorável. O Sport ainda sofrendo muitos gols, tá? A maior prova disso foi o último jogo. Então, de repente, o Pablo pode dar certo aí, inclusive sair da seca, marcar o primeiro gol dele no Brasileiro e valorizar bastante. Tá certo? Para valorização, acredito que seriam esses jogadores aí, né? O resto aqui são jogadores mais caros, que daí complica a valorização. Dito isso aí, ó, vou com o Morata aqui na frente, vou com o Pablo e vou com o Gilberto. Todos eles estão com preço muito atrativo, o Morata principalmente. Se o Morata aqui fizer uma assistência ou um gol, vai valorizar assim 3, 4 cartoletas, tá? Então essa foi a minha linha de raciocínio. Mancini, treinador. Por que o Mancini, treinador? Vamos dar uma olhadinha aqui na valorização também, que esse é um time de valorização. O que interessa é a valorização. Isso aqui é para quem está buscando cartoleta ou quem está disputando liga de patrimônio, certo? De todos os treinadores aqui, ó, que aparece aqui no final, né, o que tem a melhor média e precisa de menos pontos para começar a valorizar é o Mancini, tá? Vai enfrentar o Goiás, né, que demitiu o treinador, né, não é mais o... A barbaridade, a mente da gente às vezes engana a gente, né? O Ney Franco, tá? Mas a média dele é muito superior ao que ele precisa para começar a valorizar, tá? E tá com preço bom. É um dos técnicos mais baratos. Então, ao meu ver, é uma das melhores opções para valorização. Um treinador bom, de repente, também, ó, que tá um pouquinho mais salgado, 9.18, é o Dorival, né? Porque o Atlético dentro o Atlético Paranaense dentro da Arena Baixada sempre é um time muito efetivo, um time que consegue pontuar bem, tá? Não foi bem contra o Palmeiras, mas geralmente vai bem lá dentro. Grama sintética, aquelas coisas todas, né? Tem um diferencial lá. Tá precisando de 1.50 para começar a valorizar? Pode dar certo. Mas assim, ao meu ver, olhando esse plano aqui geral, aqui, ó, o Mancini de repente pode ser a melhor opção mesmo, tá? Quem quiser dar uma apostada aqui, ó, o Augusto César, ele precisa de 0 para começar a valorizar. Treinador novo, às vezes o jogador de futebol sabe como é que é, né? Parecia o jogador novo na parada. Ó, aqui tá aparecendo o Ney Franco e o Augusto César, mas o Ney Franco vai sair, a não ser que foi readmitido. Que loucura. O resto aqui já precisa de mais pontuação. O Dominique Thierry pode dar certo, tá? Tá custando 7.43, não é tanto assim, tá? Tá com uma média de 2.69, precisa de 2 para valorizar. Resta saber se o Flamengo vai bem no clássico ou não, né? Felipe Conceição também pode ser uma boa, tá baratinho, 6.33, precisa de 2.60 para valorizar, menos do que a média dele. O confronto para mim talvez seja o melhor da rodada, porque no resto tem jogos bem difíceis, tá? Então de tudo isso eu vou com o Mancini. Eu tô indo já com o Jean de goleiro e botei ele de capitão, assim, quase que uma brincadeira, porque esse aqui é um time de valorização, então pontuação não interessa, tá? Se der certo, maravilha, né? A gente vai comemorar. Mas aqui, esse time aqui é feito para ganhar a cartoleta, certo? Então o importante é a valorização. Gente, custando 66.24 cartoletas, esse é o time de valorização do canal para a quinta rodada. Ah, pessoal, um recadinho rápido, eu tenho que dar esse recadinho, tá? O site Ligas do Mané tá com problema de estabilidade hoje. Enfim, o servidor caiu várias vezes. A gente tá tentando consertar isso. Eu tô falando isso, sabe por quê? Se você vier aqui no Mané Cartola FC aqui no Instagram, você vai verificar que as ligas estavam crescendo a cada rodada, né? A primeira rodada foi 24 times, a segunda 41. A terceira rodada foi 77. A quarta rodada eu não publiquei ainda, justamente porque o site tá fora do ar, deu 76 times. Mas já entrei em contato com os vencedores, tá? Então eu só tô dando uma satisfação, por quê? Porque a minha intenção, né, a vontade minha é que o site esteja no ar ainda à tarde, no final da tarde hoje, pro pessoal começar a se inscrever aí pra quinta rodada, tá certo? Então eu tinha que dar esse recadinho aí, dar uma satisfação pro pessoal, tá? E dizer que a gente tá trabalhando aí já pra botar o site no ar novamente. Mas as pessoas que foram as vencedoras, né, do tiro curto, eu já entrei em contato, tá bom, pessoal? E quem não for inscrito aí, ó, que não segue o Mané aí no Instagram, é só seguir Mané Cartola FC tudo junto, porque é por aqui, ó. E a gente coloca a escalação final assim, se tiver alguma alteração é por aqui que a gente altera os times do canal. Vamos agora pro nosso time de bons e baratos do canal, né? Nossa válvula de escape, como eu costumo brincar. Se tu diz Mané Boi B. Fez 36 pontos na última rodada, né? A rodada foi difícil, mas a pontuação não foi boa, certo? Mas sempre dá pra tirar umas pérolas aqui, né? Eu costumo dizer aqui, ó, esse time do canal não é pra pontuar bem. Se pontuar bem, maravilha, vamos comemorar, tá? Pra pontuar é o time principal, aliás.
no fundo eu faço os times porque eu acho legal, eu gosto de brincar, mas o canal foi feito para mostrar as estatísticas para vocês, para abrir a cabeça, para dar uma oportunidade aí de vocês ter uma visão ampla da rodada e escalar como vocês acharem melhor. Isso que é legal, tá? Mas aqui, ó, dá para tirar algumas peças aqui, ó, nessa última rodada que foram bem, tá? Ó, o Thales Magno foi bem, certo? Na última rodada. Dá uma olhadinha aqui por aqui que foi mais fácil, ó. Última. Andrei foi bem, deu uma assistência 4.40, certo? O Dodge, nas roubadas de bola dele, tá sempre mantendo ali 4, 5, 6 pontos, tá? É o meia que mais rouba a bola dentro da competição. Tá? O Gilberto perdeu o pênalti, foi mal. Thales Magno foi bem, tá? Inclusive o técnico Ramon aqui, ó, foi o que mais pontuou na rodada, né? Na goleada de 3-0. Tá? E o Thales Magno foi bem, que deu assistência, jogou bem. Então sempre tem umas pérolas aqui, ó, que dá pro cara dar uma... filtrada, tá? Então aqui, esse time aqui serve de válvula de escape pra você, na falta de cartoleta, vir aqui pegar uma outra peça daqui ou do time de valorização, né? Então acho que vale bastante a pena. Mas vamos vender o nosso time aí, ó. E vamos trazer ele prontinho pra vocês, como a gente sempre faz. Pronto, a mágica. Nosso time de bons e baratos tá aí, tá? E pra quem não conhece o canal, né, o que eu faço? Eu venho aqui, boto um filtro até 10 cartoletas. Não tem jogador, não tem treinador, não tem ninguém aqui acima de 10 cartoletas. E tento não passar do teto de 100 cartoletas. Porque se fosse para passar de 100 cartoletas, enxertar o time não seria bom barato. Por isso que eu digo que eu não me preocupo muito com a pontuação desse time aqui, tá? Esse time aqui serve para você vir aqui pensar um outro jogador. Mas assim, ó, me surpreendi, até que ficou um time bom, tá? Ficou um time bom porque eu foquei aqui no Vasco, certo? Que é o líder do campeonato, tá? Vem jogando bem os últimos jogos e pelo que tudo indica aí o Grêmio vai dar uma poupada. O Grêmio com o time titular, o jogo ia ser... pegada. Agora o Grêmio time reserva, o Vasco já de repente pode se dar bem, tá? Tem que respeitar o Vasco tá num momento bom, vem apresentando um futebol competitivo, tá? Muito bom, certo? Tem umas peças importantes ali. Então vamos lá, rapidinho, tá? Calei aqui, ó, Thales Magno, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, um por um, que fica mais fácil aqui. Vou dizer pra vocês as razões das escalações, pro vídeo não ficar muito longo, tá? O Wilson. Tá, vai enfrentar a equipe do Bragantino dentro de casa. O Wilson vem bem. Por quê? Porque geralmente o goleiro que joga nos times que estão lá no rebaixamento, geralmente é muito exigidos, né? São times que são mais vulneráveis. Então, de repente, pode ser que o Wilson vê bem, tá? O Sid Clay tá muito bem na competição, tá? Vem roubando algumas bolas. Já tem 11 desarmes, né? Em 3 jogos. Tá, vai enfrentar a equipe do Fortaleza, mas não está precisando do SG para pontuar bem. Aqui vem um grande destaque da competição, tá? O Egídio vem com médias boas, tá? Pontuações até razoavelmente altas, porque é o lateral que mais desarma então, tá? Em 4 jogos fez 23 desarmes. Claro que tem o Saravia, mas o Saravia tá muito caro e ele tem só 3 jogos. Rafael Vaz aqui também de repente pode ser uma boa, pode surpreender, certo? Porque sempre tem a bola parada e como para zagueiro tá difícil essa rodada, resolvi dar uma arriscada nele aqui, de repente emplaca nesse time de bons baratos e é mais uma opção aí pra você, porque o Vaz, ele tem esse plus a mais aí do chute fora da área, às vezes ele emplaca uma boa pontuação, tá? Agora aqui já vem por causa dos confrontos pelo que vem jogando, né? Afinal de contas o Vasco é líder da competição. O Ricardo aqui, ó, vem com médias razoáveis, certo? O Vasco vem mantendo SG, tá? Em muitos jogos, é a melhor defesa da competição até então e o Grêmio parece que vai poupar, né? E eu acho que o Grêmio poupando pelo que o Vasco tá jogando não vai ser páreo pro Vasco não, tá? Benítez, esse jogador tá me agradando bastante, tá? Não é um cara que imita muito, mas é um cara polivalente, ele chega na frente, pode dar assistência, tem 13 desarmes, vem mantendo uma média, certo? Vai enfrentar a equipe do Grêmio, que como eu falei, se for como time titular, o Vasco vai se tornar favorito para a partida, tá? Aqui vem o Daniel Bessa, outro bom jogador aqui, ó, pode ver, ó, também ele mantém uma certa regularidade, tá? Era até então com o Ney Franco cobrador oficial de pênalti do Goiás, não sei como é que vai ser agora, né, com o novo treinador, mas é um bom jogador, gosto dele, vi ele jogar, gostei muito, tá? O Edson aqui eu botei no bons baratos, porque para meio de campo tá difícil essa rodada, tá? E como ele vem roubando bastante bola, já tem 14 desarmes aí, ó, ele vem pontuando bem com desarmes. Então eu coloquei ele, né, porque o que não interessa muito a pontuação, então botei 2 meio campos aqui, um contra o outro, isso aí não tem problema, tá? Na frente, botei o Rossi, certo? Apesar do Rossi dessas osciladas, o Ceará é o time que mais vem sofrendo gol aí de atacante, então botei ele, né, no time bons baratos. Botei o Thales Magno, porque o Vasco vem muito bem na competição aqui, e esse menino cresceu muito do ano passado pra cá, tá? Inclusive botei ele de capitão, porque o Ramon é nosso treinador, né? E tô colocando o Vitor Andrade, né? Quase que uma brincadeira assim, porque já que eu tô botando o Daniel Bessa aqui, que eu acho que é um bom jogador, e como eu acredito que o Goiás vai ter uma mudança de atitude, porque quando muda treinador, o jogador é fogo. Quando muda treinador, o treinador novo chega e todo mundo quer mostrar serviço, tá? O Atlético Goianiense é um bom time, é bom, mas de repente pode ser que nessa rodada aí o Goiás mostre algo a mais, tá? E o Vitor Andrade aqui é um cara que não mita,
mas ele mantém uma certa regularidade. Para bons e baratos tá bom, na falta de cartoleta ele pode ajudar esse seu time a pontuar bem, tá? E o treinador é o Ramon Menezes, tá? Que até agora é o treinador com melhor média, é o que mais vem pontuando, afinal de contas, o Vasco é a melhor defesa da competição, o Vasco é líder do campeonato, então eu tô botando ele no bons e baratos. Tô aproveitando que o preço ainda dá, pra botar no bons e baratos, né? E fiz um time com a base do Vasco, que é o líder do campeonato, né? Repito, os confrontos desse final de semana vão ser confrontos difíceis, muitos clássicos, inclusive o confronto do Vasco e o Grêmio é um confronto muito difícil. Mas se o Renato optar por poupar, como me parece que tá fazendo, o Vasco já se torna favorito. Jogando desse cenário, o líder, ele vai querer confirmar essa liderança, tá? Então acho que tem tudo para dar certo aí. E mesmo como eu falei, esse time aí é para você pegar aqui, vir e puxar um outro jogador aí. Mas eu acho que esse time aí, se o Vasco ganhar do Grêmio, tem tudo para pontuar e pontuar muito bem. Tá ok, pessoal? Então aí, ó. Custando 95,22 cartoletas. Esse é o time de bons e baratos do canal para a quinta rodada. Pessoal, então é isso. Time de valorização do canal escalado, time de bons baratos do canal escalado para quinta rodada, certo? O time principal já foi escalado com muitos dados e estatísticas no outro vídeo, é só dar uma olhadinha, tá? Tem descrição aqui embaixo também. Amanhã, sábado, a 1h da tarde, como é de costume, a gente vai ter uma live para tirar todas as dúvidas aí, né? E a gente vê um pouco mais aí das estatísticas aí, das pontuações cedidas, enfim, dos cruzamentos de scout. No mais, um grande beijo no coração. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pro canal, e quem não for inscrito, pode se inscrever. E aqui, meu amigo, a gente vai junto até o final aí, destrinchando tudo, estatísticas, probabilidades, certo? Tudo para você ir bem no seu cartola. Forte abraço, grande beijo de coração, vamos que vamos, fui!